Fala pessoal, beleza? Esse é o canal Potencializado e hoje vamos aprender sobre os estados da matéria. Vamos ver primeiro o estado sólido. O estado sólido tem as características a seguir: partículas próximas e com baixa energia cinética. A palavra partículas se refere aos átomos, moléculas e íons desse sólido, e a baixa energia cinética se deve ao fato que as partículas vibram em posições fixas, por isso que há pouca energia cinética, já que no sólido as partículas quase nunca se dispersam, apenas ficam vibrando em posições fixas. E algo importante de se decorar é o seguinte: o estado sólido já tem a forma definida e o volume definido. Alguns exemplos do estado sólido estão a seguir. A mesa está no estado sólido. Por quê? Pois já tem sua forma definida e o seu volume definido. A camisa, a mesma coisa, porque já tem a forma definida e o volume definido, e o mesmo vale para a cadeira e diversos outros exemplos. Chegamos então no estado líquido. O estado líquido, diferente do sólido, não tem partículas tão próximas, e por permitir que partículas se dispersem mais em relação ao estado sólido, a sua energia cinética é moderada em relação ao estado sólido, que era pequena. A forma do estado líquido é variável, pois depende do recipiente que ele vai estar, mas o volume ainda é definido. Alguns exemplos da matéria no estado líquido estão a seguir. Temos a água, cuja forma depende do recipiente que está, mas o volume é o mesmo, por isso que está no estado líquido. O suco é a mesma coisa e o shampoo, embora seja um pouco mais espesso, também está no estado líquido. E é possível chegar nessa conclusão porque o shampoo, dependendo do recipiente que está, vai mudar a sua forma, mas o volume continuará o mesmo. Chegamos então no estado gasoso, onde as partículas são mais afastadas em comparação aos outros estados e com alta energia cinética. Essa alta energia cinética se deve ao fato da dispersão caótica das partículas quando estão no estado gasoso. E o estado gasoso tem forma e volume variáveis. Como exemplo, temos o vento que, como visto no vídeo de matéria, corpo e objeto, e caso você ainda não tenha visto, está aparecendo o card aí na tela, pode ser definido como um conjunto de gases em movimento, por isso que ele está como exemplo no estado gasoso. Outro exemplo é o gás hélio, aquele que usamos para encher o balão. E quando colocamos o gás hélio dentro do balão, ele vai ter um volume e vai ter também a sua forma, vai estar na forma do balão. Mas quanto mais gás hélio colocamos, mais o balão se infla, chegando uma hora que ele estoura por causa da quantidade de gás hélio que tem. E quando o balão estoura, o gás hélio que estava dentro dele não vai ter mais a forma de balão, pois ele vai se dispersar e o seu volume vai ser diferente. Por isso que no estado gasoso, a forma e o volume são variáveis. Agora, vamos começar a ver as mudanças de estados. Vamos começar primeiro vendo do sólido para o líquido e do líquido para o sólido. Quando a matéria sai do estado sólido e passa para o estado líquido, chamamos de fusão, e temos o exemplo a seguir. Quando o gelo passa para a água, isso ocorre em uma temperatura de 0 graus, pois a temperatura de fusão da água é 0 graus. Nesse caso, então, o sólido era o gelo, que é a água no estado sólido, e o líquido vai ser a própria água. Agora, quando passa do estado líquido para o estado sólido, chamamos de solidificação. Temos como exemplo a água novamente. Nesse caso, a água foi para o gelo, ou seja, passou do estado líquido para o estado sólido. Isso ocorre também em uma temperatura de 0 graus. A diferença da fusão para a solidificação é que na fusão o gelo vai reter calor e assim se tornando água, e a água vai liberar o calor, assim se tornando gelo. Agora, se inscreva nesse canal, mas não só nesse, se inscreva no canal de física, que é o Expoente, cujo link está aqui na descrição e já conta com alguns vídeos de física, e se inscreva no canal Operando, que é de conteúdos matemáticos e da UBMAP, desde a Mirim até o nível 2, fase 1 e fase 2, e o link também está aqui na descrição. Agora vamos ver a mudança do estado físico da matéria em relação ao estado líquido para o gasoso e vice-versa. Do líquido para o gasoso, chamamos de vaporização. Existem alguns tipos de vaporização, e os principais estão aqui nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, e o link está na descrição. Mas fica nesse vídeo que ao final vai aparecer esse vídeo dos tipos de vaporização. E temos como exemplo a água para o vapor, e essa vaporização ocorre numa temperatura de 100 graus Celsius. Agora, do estado gasoso para o estado líquido, chamamos de condensação, e temos como exemplo do vapor para a água, que também ocorre numa temperatura de 100 graus Celsius. E o que difere da vaporização para a condensação é apenas a retenção ou a liberação de calor, o mesmo quando vimos da fusão para a solidificação.
sendo nesse caso a água que retém calor para se transformar em vapor e o vapor que libera calor para se transformar na água. Chegamos então nas mudanças físicas da matéria entre o estado sólido e o gasoso. Quando a matéria sai do estado sólido e vai direto para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, chamamos de sublimação. Temos como exemplo quando o gelo se transforma em vapor sem passar pela água, e isso ocorre geralmente quando estamos em baixa temperatura ou quando estamos em ambientes de baixa pressão, ou os dois ao mesmo tempo. Por fim, quando vamos do estado gasoso para o estado sólido, chamamos de ressublimação. Temos como exemplo o vapor indo diretamente para o gelo. Isso ocorre quando estamos em baixa pressão ou com baixa temperatura, ou os dois ao mesmo tempo. E temos como exemplo quando está com uma temperatura abaixo de zero e o vapor entra em contato com um vidro ou uma folha e forma pequenos cristais de gelo, indo direto do estado gasoso para o estado sólido sem passar pelo estado líquido. E esse foi o vídeo, mas não acaba por aqui. Se você gostou, tem o vídeo dos tipos de vaporização aparecendo aí na tela e o vídeo de matéria, corpo e objeto também aparecendo aí na tela. Não esqueça de conferir os canais que eu disse, cujo link está aqui na descrição, e se inscreva nesse canal para não perder nenhum vídeo. Obrigado por ter assistido até o final e tchau!